sobre as etapas, né, analíticas da amostra microbiológica, desde da suspeita clínica do paciente lá no consultório médico, até o laudo microbiológico ser emitido pelo laboratório. Certo? Estão conseguindo já ver minha tela, né? Vamos lá. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre princípios aplicados ao diagnóstico microbiológico. A gente vai focar nas fases analíticas, né, do diagnóstico microbiológico, vai falar um pouquinho sobre coloração microbiológica, a fase de microscopia, né, a visualização, análise microscópica de amostras microbiológicas, e também falar um pouquinho sobre meio de cultura. Então, tudo começa com o paciente, né? O paciente, ele vai ser o indivíduo que vai fornecer a amostra biológica ao diagnóstico. Então, a microbiologia, ela depende da amostra que vem do paciente. Essa amostra, ela pode ser de sangue, né? Para fazer ali uma cultura, né? Uma hemocultura, pode ser cultura de fezes, pode ser um agar-clad, né? Com urina, para fazer cultura de urina. Pode ser um raspado ou imprint de uma lesão que está purulenta, que não cicatriza direito, né? Pode ser uma biópsia de um tecido, pode ser, inclusive, um swab da mucosa contaminada, o paciente está com infecção de garganta muito grave, que não passa, que não é curada por antibióticos simples, né, como a amoxicilina, e aí se coleta ali aquela secreção purulenta da mucosa oral, pode ser uma mucosa também genital, para fazer o diagnóstico microbiológico. Esse diagnóstico pode ser por técnicas mais sofisticadas, né, como a que a gente chama de microbiologia molecular, que pode se utilizar ali de análises do material genético do micro-organismo, dos plasmídios, análise do material do DNA circulado bacteriano, utilizando ali técnicas como hibridização, como PCR, RT-PCR, PCR em tempo real, para o diagnóstico molecular da bactéria. Fazer técnicas de genômica, proteômica, transcriptômica. Ou pode ser feita, né, aquele diagnóstico microbiológico convencional, onde se utiliza ali meios de cultura para enriquecer essa amostra, meios seletivos e meios diferenciais. O intuito é isolar culturas bacterianas puras e depois identificar essas colônias através de ensaios dependentes do cultivo, através de meios de identificação, né, ou identificação por técnicas imunológicas, ou até identificação por técnicas moleculares. E também técnicas bioquímicas, né, as provas bioquímicas, né, catalase positivo, catalase negativo, fermentação de glicose, de lactose, DNase, PIR, CAMP, várias provas. Lógico, juntamente com a identificação microbiológica, é importante fazer o antibiograma, né, o teste de sensibilidade a antibiótico. Porque não adianta você só identificar o micro-organismo, você tem que dizer qual os antibióticos esse micro-organismo ele é mais sensível e quais ele é resistente. O paciente também, através da amostra de sangue, ele pode fazer imunoensaios, né? Que pode ser também utilizado para o diagnóstico, né? Como a aglutinação, floculação, né? Imunoensaios como ELISA, radioimunoensaio, radioimunofluorescência, hemaglutinação ou hemólise. A gente, inclusive, fez na última prática, a gente fez a UASLO, né? Que é aquela da plaquinha lá que se coloca o padrão positivo, o padrão negativo, a amostra do paciente, para saber se ele tem ali streptolisinas, né?
enzimas produzidas por estreptococos. Então, o ASLO é um tipo de imunoensaio para identificação de uma enzima produzida por um micro-organismo. Certo? Então, quais são as fases analíticas da amostra? Então, tudo começa com o paciente, que vai apresentar sinais e sintomas de uma doença possivelmente infecciosa, né? E aí ele passa para a fase pré-analítica, que é procurar um posto de saúde, procurar um atendimento médico. Então, lá no consultório médico, na consulta médica, o médico ele pode solicitar um exame microbiológico, né? Ou micológico, ou virológico, ou bacteriológico. Nesse exame médico, né, onde o médico vai analisar o corpo do paciente, vai analisar as lesões, né, as regiões do corpo possivelmente infectadas. E aí nesse exame médico, ele vai coletar amostras e identificar o frasco com a amostra, né, o raspado de pele, o raspado de unha, né, um imprint de ferida, secreção genital, secreção anal, secreção da mucosa nasal, enfim. Juntamente com essa amostra identificada, ele precisa fazer uma documentação para enviar ao laboratório. Então, a amostra vai junta com uma documentação que geralmente o laboratório ele tem um modelo que envia para todos os consultórios médicos a qual ele atende. E aí, essa amostra, ela é então registrada, né, e solicitada a documentação quando chega no laboratório. E aí, quando essa amostra chega no laboratório, né, toda identificada com a documentação ok, ela é recebida no laboratório e inicia então a fase analítica, que é a análise da amostra. A primeira análise é feita da análise a fresco, né? Se verifica ali que a amostra é aquela, faz ali alguns testes, inclusive pode se coletar um pequeno fragmento para fazer uma análise a fresco, né? Preparar uma lâmina ali para visualizar no microscópio. E ali, através daquela análise, né, do aspecto da ferida, da secreção, até o cheiro, né, o odor liberado, pode ajudar na identificação, né, gerar algumas possíveis hipóteses. Né? Por exemplo, algumas bactérias, algumas infecções bacterianas geram um odor característico, né, como Gardnerella, como Pseudomonas. Alguns têm cheiro de ovo podre, outros têm cheiro de frutas, outros têm cheiro, enfim. Esse odor liberado, né, e o aspecto da secreção também ajuda na identificação. Alguns geram secreções que lembram leite talhado, enfim. Então, através dessa análise preliminar, pode-se gerar relatos hipotéticos, né? Que é importante já informar o médico, olha, aí a gente já está suspeitando de alguns micro-organismos, porque o médico ele já pode iniciar ali uma antibiótico terapia se o caso do paciente for grave e não for possível esperar muito. E essa amostra, então, após essa análise preliminar, ela vai ser preparada para ser cultivada em meio de cultura. Então, depois de cultivadas, se examina as culturas, né? Analisando ali a cor da colônia, a consistência, a aparência, as bordas, o tamanho. Essas características físicas pode também ajudar na identificação microbiológica. E também essas culturas, né? Se coleta ali algumas culturas isoladas, algumas colônias isoladas e faz um repique, né, faz um cultivo ali só de culturas isoladas para melhorar a identificação. E aí, depois que esse repique ele é isolado, se faz provas bioquímicas, né, e utiliza-se meios seletivos, e para se fechar o diagnóstico de identificação. E aí, após essa análise toda, se faz os relatórios primários, e para já identificar o médico, a possível colônia e tal, e aí se espera por mais um tempo para confirmar o relatório. E aí esse relatório final ele é enviado ao médico. Então, essa fase de relatório final e preliminar já é a fase pós-analítica. Tá?
Esses resultados Professor, serão... Oi. nesse percurso bem aí também faz a coloração de grã, né? Não para identificar. Não, a coloração de grã já é na fase analítica, bem no comecinho. Eu vou já mostrar como é que é feita a sequência. Uma das primeiras coisas que se faz é coloração de grã. Tá bom? Vamos já chegar lá, Fernando. Eu sei que tu tá ansiosa, mas contenha-se. E aí esse resultado vai ser interpretado pelo médico, e aí o médico vai tomar a conduta adequada para a terapêutica, né? Qual o antibiótico, né? Qual a forma de administração, se vai ser pomada, se vai ser creme, se vai ser injetável, né? Enfim. Então, a fase pré-analítica ela é uma fase muito importante porque ela gera muito erros, né? Estima-se que cerca de 60% dos erros gerados, né, em diagnóstico, 60% acontece na fase pré-analítica, na fase em que a amostra nem chegou ainda no laboratório. São erros de informações inadequadas, ou uma coleta de amostra inadequada, né? Por exemplo, coleta de urina, se tem que fazer uma sepsia adequada, porque pode contaminar a amostra, pode cair pelo, né? A coleta de fezes, a coleta de escarro, tudo isso tem que ter uma orientação adequada ao paciente, porque senão ele pode coletar de maneira adequada e gerar um falso diagnóstico. Então, para que ocorra uma precisão diagnóstica na fase pré-analítica, é importante o paciente ter uma coleta adequada. Então, é necessário uma qualificação do profissional que vai fazer essa coleta, porque tem coleta que precisa ser feita no laboratório. É interessante também que o profissional ele saiba qual o local real da infecção, não adianta ele coletar um tecido e esse tecido não é o tecido que está sendo acometido pela infecção. É interessante também coletar em momentos adequados, porque dependendo do local, o paciente acabou de tomar banho, né? E isso pode gerar, e lavou a ferida, isso pode gerar ali uma quantidade reduzida de micro-organismos e pode dificultar o diagnóstico. Ou então, no caso do exame de escarro, o paciente escarrou, né? Ele foi ao laboratório meio-dia, ele já escovou o dente, ele já se alimentou, a boca dele está limpa, né? O escarro, e isso pode dificultar também o diagnóstico. Quantidade suficiente de amostra. Às vezes a amostra é coletada, mas a quantidade é muito pouca. Isso pode dificultar o crescimento do micro-organismo lá nos meios de cultura. Ou então o paciente ele está fazendo já uso de antibiótico, e esse antibiótico ele reduz drasticamente a população de micro-organismos e dificulta também a identificação microbiológica, porque aquela amostra, apesar de ser grande, né, a quantidade de micro-organismos naquela amostra é muito pouca, por conta do uso de antimicrobiano. E às vezes a rotulação inadequada do frasco. A amostra foi coletada, foi colocada no recipiente, mas a identificação foi inapropriada. Além de uma coleta, é importante também um transporte. É importante fazer o transporte em tubo seco e estéreo. Se vocês já viram lá na sala de coleta que existe um tampo com um frasco branco, com a tampa branca, né? Um tubo de coleta com a tampa branca. Aquele tubo ali, ele é um tubo seco e estéreo. Ele serve, inclusive, para transporte de amostra biológica. Um pedaço de tecido vai dentro daquele tubinho. Ele não tem nada dentro dele, nada. Nenhum tipo de anticoagulante, nenhum tipo de ativador da cascata. Ele é seco e estéreo. Então, algumas amostras precisam de um meio de transporte adequado. Então, se você coleta, por exemplo, uma urina e ela não é transportada no meio de transporte adequado, esse micro-organismo ele pode morrer durante o transporte e gerar um falso negativo. Ou, às vezes, a amostra é transportada num recipiente inadequado, né? A amostra pode vazar, pode contaminar outros tubos, e aí também vai gerar um erro, né? E o tempo de refrigeração. Tem amostras que não podem ficar muito tempo refrigerada, porque a temperatura baixa inibe o crescimento microbiano. Então, um transporte muito demorado, né, também pode gerar um erro diagnóstico. Então, o que pode gerar uma imprecisão diagnóstica é quando o transporte é muito alterado, né, muito demorado ou mal feito, mesmo que a coleta esteja feita de maneira adequada, se o transporte não for adequado, essa amostra vai ficar inapropriada. E o oposto também acontece. O transporte está correto,
mas a coleta foi inapropriada. Isso também vai gerar uma imprecisão diagnóstica, tá? Então, tanto essas duas situações, elas podem gerar um diagnóstico errôneo, que pode ser tanto um falso positivo, quanto um falso negativo. Então, o transporte, como que é feito o transporte do material? Vai depender do tipo de amostra. Se for líquor, né, o líquido cefalorraquidiano, como que deve ser transportado o líquor? Em tubo seco estéreo, aquele tubozinho da tampa branca. Líquido pleural, também em tubo seco estéreo. O paciente está com infecção pulmonar, está com muita secreção na pleura, se faz ali uma punção de pleura, né, um aspirado de pleura com a agulha fina, para verificar se tem algum micro-organismo ali, pneumococcus ou Mycobacterium tuberculosis. Esse líquido pleural tem que ser transportado em tubo seco. Suave, né, de amostra, de mucosa, qualquer que seja. Ou um tubo seco estéreo, né, ou um meio líquido, né, um meio semissólido, que é utilizado para o transporte desse tubo seco estéreo, ou para essa amostra, como, por exemplo, as amostras de fezes, né, se tem ali os recipientes para coleta de amostra de fezes para fazer coprocultura, tem um suave já dentro do tubo, que você tira, espeta ali na amostra fecal e coloca de volta no tubinho seco, ou ali com o líquido de transporte. Feridas e tecidos, ele é utilizado um tubo com anticoagulante. Essas amostras, elas não devem ser refrigeradas, essas 4 primeiras aí. Líquido, pleural, líquor, suave e feridas e tecidos. Já amostras do trato respiratório, tem um meio de transporte específico para essa amostra. Trato gastrointestinal, também é tubo seco estéreo. Amostras de fezes, tubo seco estéreo, e também tem um tubo, né, para coprocultura, de transporte de fezes. E o de urina, né, tubo de urocultura, agar-cled, né, aquele tubozinho que vem ali já com aquela espátulazinha com 2 tipos de meio de cultura específico para fazer identificação de micro-organismos que colonizam o trato geniturinário. E aí essa amostra chega no laboratório. Chegou no laboratório, eu, como analista clínico, eu posso rejeitar essa amostra. Porque se eu aceitar, eu vou estar assumindo a culpa de qualquer... eu vou estar dizendo que aquela amostra está apropriada. E eu me responsabilizo por qualquer laudo que eu emitir. Eu vou estar dizendo que aquela amostra foi coletada de maneira correta e transportada de maneira correta, e eu me responsabilizo. Então, nós, como analistas clínicos, e vocês como futuros, devem ter esse critério de rejeição de amostra, porque se você aceita, você exime, né, o coletador e o transportador da culpa de um diagnóstico errado. Quais são os parâmetros que você pode utilizar para rejeitar uma amostra? Primeiro, se o paciente, a amostra chega com uma hipótese diagnóstica mal elaborada, o médico está suspeitando de uma coisa, mas não tem nada a ver, né? A lesão que o paciente apresenta não é característico daquele micro-organismo, não tem nada a ver, tá? Pode ser uma lesão alérgica e o médico está achando que é um micro-organismo. Então, pode ser isso também, você pode rejeitar. Informações mal colhidas, o documento que o médico preencheu, isso acontece muito. Ele tá faltando informações, tá faltando dados do paciente, dados da amostra, e isso pode ser um critério de rejeição da amostra pelo laboratório. Lógico, o médico vai chiar, vai te esculhambar, vai querer te denunciar para o dono, enfim, ele vai querer como é que se diz a palavra? Enfim, ele vai querer impor a vontade dele, não vai querer assumir a culpa.
a amostra chegou no laboratório e você foi olhar no registro, aquela amostra demorou mais do que o tempo do que o tempo máximo permitido pelo laboratório para chegar lá. A amostra foi coletada de manhã, chegou no final da tarde. Ficou muito tempo antes de chegar no laboratório. Essa amostra pode ter se contaminado, ter se estragado. E aí você pode rejeitar essa amostra também. Ou o paciente, essa amostra chegou com um volume muito pequeno de amostra, uma quantidade de urina muito pequena, um suave que não tem quase nada de amostra, um tecido muito pequeno, isso também é critério de rejeição. Ou a amostra chegou com um tubo que foi quebrado durante o transporte ou sofreu vazamento, também deve ser rejeitado. Ou essa amostra foi coletada, conservada ou foi transportada de forma inadequada, tá? Se foi coletar ali um líquido pleural, veio muito sangue, e aí, poxa, o coletador deve ter acertado um vaso sanguíneo, não acertado diretamente na pleura. E isso pode gerar ali um erro diagnóstico, porque tem sangue ali, não tem não tem líquido pleural. E eu quero analisar o líquido pleural. E também uma requisição inadequada da análise laboratorial. Se a documentação estiver inadequada, não aceite. Agora vamos para a fase analítica de propriamente dito. Como que ocorre a sequência de eventos no laboratório, na fase analítica, para identificar esse micro-organismo? Primeira coisa, olha aí, Fernanda, a coloração. Você vai fazer uma coloração. Para essa coloração, dependendo do tipo de micro-organismo, se é gram-positivo ou gram-negativo, ele vai me guiar de quais testes eu vou fazer. Porque essa coloração, principalmente a de gram, ela vai me dar 3 informações importantes. Ela vai dizer se é gram-positivo ou gram-negativo, ele vai dizer a composição da parede, vai dizer o formato dessa bactéria, se são cocos, se são bacilos, se são víbrios, se são espirilos, espiroquetas, e também te dá o arranjo, né? Se são cocos isolados, se são diplococos, se são streptococos, se são estafilococos. E tudo isso vai me guiar na identificação. Então, a partir dessas informações básicas... Né, professor? Sim, sim, sim. Nas colorações de fungo também. Você vai dizer se as hifas são septadas, se não são, se são isoladas, né? Se tem esporos em formato de pino de boliche, que no caso aí da Candida albicans, e aí vai. Então, depois da coloração, eu vou analisar essa coloração na microscopia, né? E posso fazer até uma análise a fresco, sem coloração. Depois da microscopia, eu vou utilizar um meio de cultura para bactérias gram-positivas, ou para gram-negativas, ou um meio de cultura para um grupo específico de micro-organismos, porque através da coloração eu já excluo muitas hipóteses e eu começo a pensar em algumas poucas possibilidades. Depois desse meio de cultura, lógico, aí eu vou pegar esse meio de cultura, eu vou inocular essas amostras isoladas, né? Essas colônias, vou analisar as colônias e vou isolar essas bactérias, né? Essas colônias. E depois do isolamento, eu posso fazer uma segunda coloração para confirmar a minha hipótese, porque, professor, e por que se faz 2 colorações? Porque aquela primeira coloração pode apresentar vários micro-organismos, inclusive alguns são de contaminação. Mas depois que eu isolo esse micro-organismo patogênico, eu faço uma segunda coloração para saber as características daquele micro-organismo. Tá? Inclusive tem algumas colorações de identificação. E aí eu posso identificar esse micro-organismo. Quer falar alguma coisa, Fernanda? Professor, no caso de contaminação, porque às vezes até cresce algumas colônias, mas não quer dizer que é a bactéria, né? Que é no caso de contaminação mesmo. Sim. Por exemplo, uma ferida. Não tem como você encontrar só um micro-organismo ali, porque ela está em contato com o meio ambiente. A própria pele, ela é colonizada por vários micro-organismos que são, inclusive, alguns são oportunistas. Vê aquela ferida ali, ele penetra a pele e vai gerar uma infecção. Então, ali tem vários micro-organismos, mas não quer dizer que todos aqueles são responsáveis pela infecção. Talvez só um. Entendeu?
Depois, para identificar, eu posso utilizar a coloração, mas também posso utilizar as provas bioquímicas, né? Catalase, DNase, PIR, CAMP, resistente a nova ou sensível a nova biocina, vários antibióticos, né? Então, a gente vai falar, na próxima aula, a gente vai falar de todas essas provas bioquímicas. E eu posso também fazer utilização de meios seletivos. Um meio para Salmonella Shigella, né? Um meio para Mycobacterium tuberculosis, né? Que é o Losten Jensen, que só cresce bactéria, Mycobacterium tuberculosis ou Mycobacterium lepre. Se eu peguei escarro, né? Secreção pulmonar, lógico que vai ser, se cresceu, é Mycobacterium tuberculosis. Então, vamos falar, então, da coloração. Primeira etapa. Então, a coloração, ela é uma etapa fundamental, né, porque ela vai me dar algumas características bem importantes que vai me direcionar na minha investigação clínica. Ela facilita também a observação microscópica. Sem coloração, eu vou olhar esse micro-organismo no microscópio com muita dificuldade. Então, a coloração, ela realça o formato, o arranjo, realça a parede bacteriana, realça algumas características desse micro-organismo. Pode me dar ali algumas informações que eu posso gerar um diagnóstico presuntivo, né? Um diagnóstico preliminar. Eu posso dizer, olha, doutor, tem uma bactéria gram-positiva aqui que está crescendo. São cocos gram-positivos. E dependendo do tipo de tecido, a gente já exclui um monte de coisa. E também ela é importante para o controle de qualidade. Você ter uma coloração boa, né, uma técnica boa, ela vai te ajudar muito. Porque não adianta você fazer uma coloração de grã se a tua coloração de grã não é boa. Ela te gera ali dúvidas. O reagente que você utiliza não é bom. Então, não é só a coloração hematológica que deve ser boa. Todas as colorações devem ser de boa qualidade. E os reagentes utilizados são muito importantes. Não só o reagente, mas o tempo de preparação. Você fez aquele reagente, está com mais de 5 anos que você usa aquele reagente. Aquele reagente provavelmente já não presta mais. Então, joga ele fora e faça outro, porque isso pode gerar um problema no teu diagnóstico e gerar consequências muito mais caras do que uma simples confecção de um novo corante. E essa coloração, se não tiver de qualidade, ela pode gerar erros. E aí nós temos aí uma representação de uma coloração de gram, né, onde há bacilos gram negativos. E aqui, estafilococos gram positivos, né, cocos associados em caixos, né, estafilococos gram positivos. Então, como que ocorre esse processo de preparação, de coloração? Primeiro, você vai preparar a amostra para corar. E como que você prepara essa amostra? Você vai fixar com calor, né? Você pega uma alça de platina ou suave, né, do caso da mucosa, esfrega na lâmina, espalha esse material na lâmina, ou uma amostra de cultivo. Você vai retirar uma parte do inóculo, né? E você vai emulsificar essa amostra em uma solução salina. Você vai fazer uma diluição, tá? Então, repetindo, você pega uma alça de platina, um suave, você vai lá no cultivo, da amostra que está sendo cultivada, pega um pouquinho do inóculo, faz uma diluição em cloreto de sódio, uma solução de cloreto de sódio 0,9%, que é o quê? Um soro fisiológico. Depois, você vai pegar uma pequena quantidade daquela solução do micro-organismo que você quer corar, espalha na lâmina e você vai fazer uma flambagem, né? Você vai passar aquela lâmina numa fonte de calor, numa chama. Pode ser um bico de Bunsen ou pode ser uma lamparina de álcool. Vai passar ali por 3 ou 4 vezes no bico. Se não tiver, minha irmã, vai à vela. Pode ser. Mas uma lamparina de álcool não é tão cara. Eu até tenho uma aqui. Custa aí uns 30, 40 reais e dura por um bom tempo. Só até um estagiário não chegar e quebrar, ela vai ficar ali por um bom tempo. Então, nessa coloração,
se pode visualizar, por exemplo, a composição da parede bacteriana. Nós temos aqui uma lâmina que foi corada, né, por coloração de grão, e aqui nós temos dois micro-organismos, um gram positivo e um gram negativo. O gram negativo são bacilos, ó, bacilos gram-negativos. Ele é tingido ali pela safranina vermelha. Por quê? Porque ele tem uma membrana externa, rica em glicoproteínas, uma pequena camada de peptidoglicano na intermediário e a membrana plasmática interna. Já a gram-positiva, que são cocos, né, são mais esféricos, ele tem a membrana citoplasmática interna e uma parede bem grossa, né, uma camada bem grossa de peptidoglicano. Então, esse peptidoglicano ele vai absorver o cristal, a coloração de violeta, né, o cristal violeta, e não vai ser removido durante a lavagem com solução álcool-cetona. Então, a coloração ela vai depender do tipo de amostra que chega do paciente no laboratório e os tipos de colônias. Vai depender também da idade da cultura, né? E depender também do meio que está sendo utilizado para se fazer coloração, né? Para se cultivar a amostra. Depende também das substâncias inibidoras que estão ali presentes no meio de cultura. Então, tudo isso pode influenciar na qualidade da coloração, o tipo de amostra, o meio de cultura utilizado, as substâncias inibidoras, porque pode gerar ali uma seleção para gram positivo ou gram negativo, e até a idade da cultura. Uma cultura muito velha, as bactérias estão muito velhas, isso pode gerar uma coloração de má qualidade. E, professor, aí nesse caso, qual vai ser o diagnóstico? Se deu dois tipos de bactéria, gram positivo e gram negativo? Tu vai identificar as duas. Tu vai pegar uma colônia ali, tu vai ver dois aspectos de colônia. Vamos supor, tu encontrou ali uma colônia amarelada, meio com consistência purulenta, e uma esbranquiçada mais sequinha. Tu vai pegar com a alça de platina, tu pega aquela branquinha e coloca no meio de cultura, e a amarela tu coloca em outro meio de cultura. E identifica as duas. Não, eu falo assim no microscópio aí, quando dá, entendeu? Nesse exemplo que você deu. Na mesma lâmina deu cocos e a outra deu outra bactéria. Tu descreve as duas. Cocos gram-positivos e bacilos gram-negativos. Entendeu? Entendi. Descreve as duas. Então, a bactéria gram-positiva, ela tem aquela parede... E, professor, Diga aí. eu fiquei com dúvida agora nesse caso aí que o Fernando até falou nesse assunto aí. É frequente a gente encontrar duas bactérias na mesma lâmina, nos O exames ideal é rotineiros? que não seja. O ideal é que não seja, porque geralmente isso aí é contaminação de amostra. Mas vamos supor, o paciente ele está na UTI, está numa infecção grave. O médico ele quer que você faça essa amostra. Tu não vai pedir nova amostra para um paciente que está na UTI, enfim, tu vai identificar as duas bactérias e manda para ele o resultado das duas. E às vezes essa amostra, ela é muito difícil de não estar contaminada. Muito difícil mesmo, se for um ferimento, se for uma fratura exposta, né? Aí não tem como. Vai as duas, identifica as duas e manda. Tá? Mas pode acontecer em raríssimos casos do paciente estar sendo colonizado por dois micro-organismos. É muito azar, né? Mas pode acontecer. Tá bom? Tá bom, professor. Então, a bactéria gram-positiva, ela tem aquela camada externa de peptidoglicano, né? E a camada interna de membrana citoplasmática. Já a gram-negativa, ela tem três camadas. Membrana citoplasmática na parte interna, a camada de peptidoglicano bem adelgada e a parede externa, a membrana externa que tem até lipopolissacarídeo na superfície e algumas proteínas
de sinalização, né? Algumas proteínas transportadoras. Então, vamos falar primeiro agora da coloração de Gram. A coloração de Gram, como que é feita? Primeiro você vai preparar o esfregaço. Você pega aquela solução do teu inóculo, que você pegou ali uma colônia, fez ali uma suspensão com soro fisiológico, espalhou na lâmina. Você pode esperar secar um pouquinho no ar, né, a temperatura ambiente, secar o excesso de líquido, e o restante você vai fixar no calor, fazendo a flambagem, né? Depois você vai empregar a sua técnica de coloração, dependendo do tipo de coloração que você vai fazer. Após o emprego da técnica, você vai fazer análise à microscopia, tá? Sempre usando a objetiva de 100 com óleo de imersão. No caso da coloração de Gram, como que é feito o procedimento? Primeiro você vai cobrir o esfregaço que já foi fixado, né, pela flambagem, com uma solução de cristal violeta. Você vai cobrir esse esfregaço por 1 minuto. E aí, o que é que acontece nessa primeira fase? Todas as bactérias, sejam elas gram-positivas ou negativas, elas vão sofrer coloração pela solução de cristal violeta. Após isso, se lava, né, e se adiciona uma solução de iodo por 1 minuto. Elas continuam roxas. Terceiro passo é fazer uma reação de descoração. Você vai pegar uma solução com álcool acetona e jogar ali em cima do esfregaço por 20 segundos. Essa solução vai lavar a lâmina, tirando o excesso de solução violeta. E aí, nessa fase aí, as células gram-positivas, elas continuam coradas de roxo, e as gram-negativas, elas vão ficar incolor. Elas sofrem descoloração por essa solução. A quarta professor, parte... Oi. nessa fase bem aí, que é com álcool, também tem que ter bastante cuidado, porque dependendo da amostra, pode tirar todo, né? Aí não vê nada, fica tudo branco. Porque já aconteceu isso já comigo, na hora de botar o álcool, ela saiu toda a amostra, ficou só branco, ficou só mesmo um restinho. Tu não pode lavar de forma vigorosa, tu vai só um jato bem suave, deixar em contato com a lâmina por 20 segundos. E a lâmina sempre inclinada, né? Você vai lavar ela bem delicadamente. Você não pode injetar um jato muito forte, porque você pode até desprender a amostra da lâmina. Sim. Tá? E aí a quarta fase, o quarto passo é adicionar a solução de contraste, que é a safranina. Então, aquela célula que era gram-negativa, que estava descorada, ela vai ser corada por safranina, que é vermelho. E a gram-positiva continua roxa. Por que a gram-negativa ela sofre descoloração? Porque ela tem uma membrana plasmática externa, que ela é lipossolúvel, ela é formada por gordura. E aí o álcool e a acetona lava essa membrana plasmática, tira todo o cristal violeta. E aí, após essa secagem dessa lâmina, você vai olhar em microscópio. Essa coloração, como eu falei, ela dá 3 informações importantes. A forma da bactéria, se são cocos, se são bacilos, se são espiroquetas, espirilos, víbrios. A disposição, se estão isoladas, se estão agrupadas em cocos, em estáfilo. E também a composição da membrana plasmática, se é gram-positiva ou gram-negativa. Então, essas 3 informações são muito importantes para eu já começar a entender o que está acontecendo com o paciente, quais os possíveis micro-organismos, e empregar técnicas ali de meios de cultura e de provas bioquímicas e outras técnicas mais avançadas para eu chegar à identificação microbiológica. E, professor, só uma dúvida tem aqui. Qual é a diferença entre os cocos agrupados e os estafilococos? Estafilococos, vamos lá. Os estreptococos, eles são cocos que estão em fila indiana, formando uma fila. Tá? E os estafilococos, eles estão em formato de cacho. Tá bom? Deu para entender? E os cocos agrupados também é forma de cacho, às vezes. Não, se é em formato de cacho, é estáfilo.
Aí se for só agrupado aleatório, aí Se os for cocos só uma linhazinha de cocos, parecendo um cordão, parecendo um colar de pérolas, aí é estrepto. Ah, Streptococcus. Entendeu? entendi. Eu vou já mostrar para vocês a identificação. Então, repetindo, coloração de grã. Primeiro você faz a flambagem da amostra, depois você cobre o esfregaço com a solução de cristal violeta, aí lava com água e aplica a solução de Lugol. Depois, lava com água e aplica a solução de descolação, né? A solução de álcool cetona. Certo? Depois, lava com água e cobre com a solução de fucsina fenicada ou uma solução de safranina. E, professor, Diga aí, qual é das duas que não se liga com a fucsina? qual das duas que Eu acho que não se liga. Eu não sei se é o termo. Das duas, da gram negativa e gram cristal violeta? positiva. Não é com cristal violeta? Não, eu não sei, eu tô querendo lembrar aqui. É o cristal violeta. O cristal violeta que é o primeiro. O cristal violeta ele vai corar as duas, mas só que a gram negativa ela sofre descoração. A positiva ainda fica roxa. Entendeu? Entendi. Um macete que eu uso para lembrar quem é gram positivo e quem é gram negativo, qual a cor. Eu sempre lembro na conta bancária, né? Conta Sim, a bancária. roxa é gram negativa, a vermelha é gram Não, positiva. não, A É o vermelha rosa contrário. É o negativa. contrário. é o contrário, é o contrário. Exatamente. Se a minha conta está negativa, ela está com saldo no vermelho, não é isso? Então lembra, tudo que é negativo é vermelho. Então, gram negativa se cora de vermelho, gram positiva é a outra cor, no caso roxo. Entendeu? Então sempre lembra aí da conta bancária. Vermelho, gram negativo. Roxo, gram positivo. Depois, após adicionar a safranina, se lava, seca e faz análise microscópica. E aí nós temos uma lâmina corada com grã, né? Temos, olha aí, Fernando, ó, esses cocos aqui, ó, em fila indiana. Isso aqui são streptococcus, tá? Sim. Streptococcus. Tranquilo? Tranquilo. Vou mostrar para ti aqui, tem um aplicativo que eu uso para dar aula. Eu vou mostrar para ti. Ele é bem legalzinho, dá para te entender aqui as estruturas das bactérias. Rapidinho. Professor, tem levedura também que parece com cocos também, né? O formato. Tem. Enquanto o tablet liga aqui. Cadê, criatura? Então vamos lá. Então, outra coloração é a coloração de azul de toluidina, também chamado de azul de metileno. Pronto, chegou aqui, peraí. Vocês estão vendo aí, vão aparecer agora a tela do meu tablet aí. Tem esse aplicativo aqui que é bem legal. Estão vendo a tela? Sim. Esse Bacterial Interactive. Esse da segunda linha aqui, do lado da Bíblia. Depois Aqui, ó. eu quero todos esses aplicativos. Tá, eu vou clicar aqui para te mostrar. Esse aplicativo, ele faz um resuminho do que eu estava falando, né? Formato de bactéria, composição de membrana plasmática, o arranjo dessas bactérias. Deixa ele iniciar aqui.
Então, aqui, estão ouvindo aí? Então, de acordo com o formato das bactérias, elas podem ser esféricas, né? No caso das esféricas isoladas, são os monococos, mas elas podem se encontrar aos pares, são os diplococos. Dá para ver aí? Professor, a imagem é muito top. Os diplococos. Inclusive, quem está fazendo esse movimento aqui 3D com o dedo, arrastando a amostra, sou eu. Aí o Streptococcus, ó, fila indiana. Tá? Isso são Streptococcus, ó, Fernanda. São Sim. cocos em linha. Já o Staphylococcus é em cacho. Isso aí são Staphylococcus. Tá? Então, Strepto, fila indiana, Staphylo, caixa de uva. Tá? Então, outro formato de bactéria são os alongados. Nós temos aí o bacilo. Bacilos. Espera aí, rapidão. Bacilos, que são formas alongadas retas, que podem apresentar cílios e flagelos. E tem a forma alongada curva, que são os víbrios. Geralmente, bacilos é gram-negativo, né, professor? Geralmente, mas pode acontecer o contrário. Exemplo aí do víbrio, tem o víbrio cólera, causador da cólera, né? E tem as bactérias em formato espiralado. Ó. Como, por exemplo, os espirilos, que são formas alongadas e helicoidais, mas são rígidas. E tem as espiroquetas, que são formas alongadas, mais alongadas ainda e são flexíveis. Essas aí são as espiroquetas. Então, além disso, o aplicativo, tá vendo que o menu aqui embaixo, né? O menu aqui embaixo que eu estou movimentando. Ele também te dá a anatomia bacteriana, ele te dá a composição de uma célula bacteriana. Ele te diz aí o que tem dentro de uma bactéria. Material genético, flagelo, membrana Você plasmática. baixou esse aplicativo no Play Store? Foi Play Store, ele é de graça. Rapaz, qual é que é o nome? Depois te mostro. É Bacterial Identification, coisa assim. Depois de terminar o que eu mando. Tá, eu vou mostrar. No estágio, eu posso, quando eu levar o tablet, eu te mostro tudinho. E aí ele também te mostra a composição das paredes, ó. Parede bacteriana gram-positiva e gram-negativa. Cada asteriscozinho desse, eu clico e ele me dá uma informação. Ele não está querendo agora, né? Ó, durante a coloração de gram, é essa camada que impede a coloração interage com a camada de polissacarídeo. Então, por isso que o cristal violeta, o roxo, ela não se fixa na gram-negativa. Por quê? Porque a membrana lipídica externa impede que a solução de cristal violeta se ligue com o polissacarídeo, que está lá embaixo, que é a camada intermediária. Na gram-positiva, o polissacarídeo está do lado de fora. Então, ela já interage com o polissacarídeo e fica roxo. Mas na gram-negativa tem essa membrana externa aí, que impede o contato com a coloração de iodo, né? E aí, quando você faz a lavagem com solução de álcool acetona, ela lava essa membrana plasmática e ela fica incolor. Tá bom? Responde bem para Nildes, que dá tempo de entrar. Ó, então, Davi. Deixa eu responder aqui. Outro aplicativo, tá aqui o aplicativo, ó. É Bacterial Interactive. Outro top. Aqui, tá? Outro aplicativo que eu uso para microbiologia é esse aqui, ó. Microbial Identification, que tem uns tubos de ensaio colorido. Ele aqui é só para prova bioquímica. Eu clico nele aqui e ele me abre uma tabela com as provas bioquímicas. Então, se eu disser, por exemplo, que a prova de flagelo deu positivo, só com essa informação ele já me diz que possivelmente se trata de um víbrio cólera, salmonella typhi ou pseudomonas aeruginosa. Então, só essa identificação aí que ela é móvel, que ela tem flagelo,
eu já de um monte de bactérias, eu já fico entre 3. E aí, se eu disser que ela é coagulase positiva, Professor, vou botar aqui negativo. esse aí Se eu disser, eu ainda tenho bastante dúvida desse aí. Esse aí a gente vai falando a cor e marcando, né? isso. Mas como é que coloco o corante? Ou já vem preparado já todas as cores? Já Como vem é? preparado. Já vem preparado. Então, de acordo com o comportamento da bactéria, aquele meio pode mudar de cor. Ele tem corantes ali, meios de indicação, se fica ácido, se fica básico, e se ele vai mudar de cor. Aí eu boto Se... cada coisinha, eu boto a bactéria, né? Isso. Entendi. Tá? A gente vai falar isso na próxima aula. Então, pessoal, só com essas duas informações aqui, uma bactéria que tem flagelo e não produz coagulase, eu já sei que bactéria é essa, é uma Pseudomonas aeruginosa. Entendeu? Entendi. Certo? Tranquilo? Vamos voltar então para a tela do computador. Deixa eu parar a apresentação e vamos voltar aqui para o computador. Então, voltando para cá. Outra coloração que nós vamos falar é a coloração de azul de toluidina, ou azul de metileno. Ela é utilizada para coloração de amostras, como, por exemplo, o líquido pleural, tá? Se o paciente, a amostra do paciente chegou, é de líquido pleural, eu não vou fazer coloração de grão, eu vou usar uma coloração de azul de metileno. Então, biópsias e secreções respiratórias são utilizadas essa coloração. E ela é utilizada muito para fazer identificação de pneumocistite girovense, tá? E também líquido pleural, líquido cefalorraquidiano, né? Suspeita de meningite, se faz ali a coloração de azul de metileno também. E essa coloração no líquido cefalorraquidiano. Professor, não está aparecendo a tela não, o slide. Só o senhor. Certo, certeza. Eu vou desconectar aqui a tela e voltar. Ele quer aparecer só ele mesmo. E agora? Agora sim, professor. Agora foi. Então, ó, deixa eu voltar. Então, o azul de metileno é utilizado para fazer coloração de biópsias e secreções respiratórias, como, por exemplo, para identificação de pneumocistite girovese. Ou deixa eu ver se a Arinilde entrou agora. Certo? E também é utilizado para avaliar líquido cefalorraquidiano, sedimentos do líquido cefalorraquidiano para identificação, por exemplo, de hemófilos influenza e Neisseria meningitidis, que é causadora da meningite, né? Então, aqui nós temos um sedimento de líquido cefalorraquidiano corado com azul de metileno. Outra coloração que é muito utilizada é a coloração de Zio-Nielsen, também chamado de coloração de bacilos álcool-ácido resistente, ou coloração para micobactérias. A coloração de Zio-Nielsen, como é que é feita? Você vai fixar a amostra, né? Pode ser escarro, pode ser raspado de pele. Você vai fixar o esfregaço com calor. Vai cobrir com fucsina fenicada. Aquecer, né? Depois lava. Faz a descoração com solução de álcool ácido. Lava. Depois faz contracoloração com azul de metileno. Lava e a lâmina está pronta. Vai ser feita, então, a análise ao microscópio, sempre utilizando óleo de imersão e objetivo de 100. E aí, os micobactérias, eles são corados por safranina, vermelho.
E tudo que não for micobactéria vai ficar azul, tá? Se for uma lâmina de escarro, é Mycobacterium tuberculose. Se for uma lâmina de pele, né, de lesão de pele, é Mycobacterium leprae. Professor, Então, professor, repete Oi. bem para mim. Quando é bactéria, fica vermelho. Isso. Aí quando não Tá. é, fica azul. Tudo que for Mycobacterium, tudo que for do gênero Mycobacterium, vai ser vermelho. Então, essas estruturas avermelhadas aqui, ó, são micobactérias, tá? Se for uma lâmina de escarro, o paciente está com tuberculose. Professor, e se ele não tivesse, ia ficar tudo azul, né? Tu não ia ver nada vermelho aí nessa lâmina, tá? Então, se não tivesse nenhuma estrutura vermelha, aí eu ia dizer o quê? Negativo. Negativo para micotuberculose. Certo? Beleza. Eu sei, a coloração de panótico, ela serve para quê? Panótico é sangue. Ah, tá. Então, nessas duas aí na microbiologia, a gente usa basicamente Zionilson aí e a coloração de Aham, Gram. isso. São as mais usadas. Então, as células e as bactérias que não são do gênero Mycobacterium, elas se coram de azul, né, com azul de metileno. E as bactérias do gênero Mycobacterium coram-se de vermelho. Outra coloração que não é tão utilizada, mas ela é importante, é a coloração de Fontana-Tribondot. Ela serve para identificar uns tipos específicos de bactérias, como as bactérias que são espiroquetas, porque existe uma estrutura lá de uma fibra que é encontrada na espiroqueta que ela sofre coloração, elas ficam evidentes. Então, a coloração de Fontana-Tribondot é uma coloração para espiroquetas. Então, essas espiroquetas, elas têm ali um filamento axial, que é um filamento que cobre toda o comprimento do micro-organismo, e esses filamentos, eles sofrem impregnação por soluções de prata, que é encontrada no corante de Fontana-Tribondot. Então, exemplo aí de espiroquetas que ficam positivas, que são visualizadas nessa coloração. Leptospira interrogans e Treponema pálido, causador da, alguém sabe? Sífilis. Sífilis, muito bem. Então, aí nós temos uma lâmina corada com coloração de Fontana-Tribondot, mostrando aí uma espiroqueta. Então, aqui nós temos um desenho de uma espiroqueta mostrando evidências aí da localização dos filamentos axiais que estão em vermelho. Então, são esses filamentos que são corados pelo corante de Fontana-Tribondot e deixam essas espiroquetas evidenciadas. Aí uma coloração com várias espiroquetas que foram... porque se você usar uma coloração normal, como GRAM, essas espiroquetas elas vão ser coradas porque elas são muito fininhas, tá? Mas aí com a coloração de Fontana-Tribondot elas ficam mais evidentes por conta da impregnação com prata. E a última coloração, e essa é muito difícil de se utilizar, mas se utiliza, é a coloração de Albert-Leibel, que é uma coloração específica para um gênero específico de bactérias, né? Os Corynebacteriums. Então, essa coloração diferencial, ela é recomendada apenas para pesquisa de granulações metacromáticas encontradas em algumas espécies de Corynebacterius. Então, os esfregaços em lâminas homogêneas, delgadas e fixas, elas serão cobertas pela solução de Albert-Leibel por 3 a 5 minutos. Depois, ela vai ser retirada essa solução sem lavar, não vai adicionar água, só escorrer o excesso. Depois você vai cobrir o esfregaço com solução de Lugol por aproximadamente 2 minutos. E depois examinar a lâmina ao microscópio com objetivo de imersão. E aí o que é que vai ser visualizada? Algumas Corynebacterias têm essa estrutura arroxeada
nas extremidades, tá? Que aí você consegue identificar algumas espécies desse gênero. Beleza, falamos de coloração. Vamos agora para a microscopia. Depois que você cora, vai fazer o quê? Olhar no microscópio, porque você não vai olhar a olho nu. E o que é feito na microscopia? Na microscopia, você vai observar o quê? A forma da bactéria, né? E o arranjo que ela possui. Então, se for de gram, tu ainda vai dizer se é gram positivo ou gram negativo. Mas, basicamente, as colorações, você vai dizer o quê? Qual o formato da bactéria? É um coco? São bacilos? São espiroquetas, espirilos? São víbrios? E o arranjo delas? Como que elas estão aglomeradas? Estão isoladas? Estão em duplas, né? Diplococos? Estão em 4 tétrades? Estão em formato cúbico? Sarcinas? Estão em formato de fila indiana? Estrepto? Né? Estrepto não é só de cocos, não. Existe também streptobacilos, né? Quando os bacilos se unem em fila indiana, tá? E também existe o exame direto. Quando você vai analisar essa lâmina a fresco, sem coloração, e geralmente após uma cultura. Então, é importante sempre avaliar se o material é representativo do local da infecção. Então, aquele material que eu estou analisando é realmente um material de uma ferida? Se eu, por exemplo, vou fazer um exame de escarro, aquela amostra realmente tem muco ou tem só saliva? Se tiver só saliva, nem adianta fazer o esfregaço, porque ela não é representativa. Tem que vir secreção pulmonar, que se tiver micobactérias ali, vai estar presente no muco. Esse material tem evidências de resposta inflamatória? Tem células de defesa ali? Também é importante avaliar. Depois dessa análise microscópica, vem os meios de cultura. E o que são meios de cultura? Então, as amostras elas vão ser processadas, vão ser preparadas para então ser semeadas em meios de cultura. É importante saber selecionar qual o meio de cultura primário, que é aquele meio de cultura que vai crescer toda e qualquer bactéria, e depois você vai utilizar outros meios. É importante determinar a temperatura que você vai semear esse micro-organismo, geralmente é a temperatura de 37 graus Celsius na estufa. E determinar também a atmosfera de incubação. Você vai determinar, como que se determina a atmosfera? Com oxigênio e CO2. Tem bactérias que só crescem com oxigênio. Tem bactérias que só crescem com preço de CO2. Então, você pode ali utilizar uma estufa que está acoplada a cilindros de gás e você pode colocar naquela estufa, no interior da estufa, oxigênio ou não, se for uma bactéria anaeróbia, e acrescentar gás carbônico, porque é importante também o gás carbônico para... Lógico, tu não vai encher de gás carbônico. Geralmente é 2% da atmosfera, 2,5%, 5% no máximo. Professor, e tem umas que é tipo no... Não é nem na estufa, é tipo num depósitozinho mesmo, né? Eu não sei como é o nome. Tipo uma caixinha? Sim, tipo uma caixinha assim de vidro, assim, que tem e tem a tampa e tudo. Tu tá falando da jarra anaeróbia. Sim. Você coloca uma vela dentro, aí aquela vela consome todo o oxigênio, você coloca os meios de cultura dentro, e tem uma vela lá dentro. Você acende e fecha a jarra. O que acontece? Essa vela vai consumir todo o oxigênio, e aquela jarra, dentro dela, não tem mais oxigênio. Então, os micro-organismos anaeróbios conseguem crescer ali. Sim. É chamada de jarra anaeróbia. Eu tenho uma aula, não sei se vai dar tempo de falar dela aqui, porque ela já no finalzinho da aula, mas eu posso te mandar um material, Tá, Fernanda, tá bom. sobre isso, tá bom? Tá, Tu me lembra que eu coloco lá no grupo. tá bom. R$10. Então, depois que essas amostras são processadas, são importantes também determinar
se são necessários um teste de sensibilidade. Lógico, quase sempre é importante fazer o teste de sensibilidade a antibióticos, juntamente com a identificação do micro-organismo. E as abordagens quanto a esse teste deverá ser determinada por cada laboratório. Cada laboratório tem ali um POP mostrando quais as etapas que devem ser executadas para cada amostra, né? Cada laboratório tem suas regrinhas de como se comportar frente a algumas amostras. Então, a escolha de um protocolo específico deverá ser de acordo com as necessidades do local, né? Isso vai levar em consideração o preço dos reagentes, tudo mais, a rotina do laboratório, os equipamentos que ele possui. Então, o que são meios de cultura? Meio de cultura são formulações químicas, que vai ter uma quantidade e uma qualidade de substâncias que vão atender as necessidades do micro-organismo para que ele cresça. Então, nesse meio de cultura, tem nutrientes necessários para o micro-organismo, para que ele se multiplique e se desenvolva. Alguns meios de cultura são utilizados para o cultivo e isolamento, para fazer estudo e análise do micro-organismo selecionado. Então, a sobrevivência dos micro-organismos em meio de cultura depende do suprimento de nutrientes. Então, aquele meio de cultura ele vai imitar um meio ambiente adequado para o crescimento daquele micro-organismo. Então, o crescimento desses micro-organismos em meio de cultura vai depender de uma série de fatores, do que é feito daquele meio de cultura. Então, aquele meio de cultura tem nutrientes corretos? A quantidade desses nutrientes estão corretos? Estão em proporções adequadas? Tudo isso vai influenciar. Quais as condições adequadas de incubação? Qual a temperatura? Qual a atmosfera artificial que essa estufa tem? Tem muito CO2? Tem pouco CO2? Tem muito oxigênio? Tem pouco oxigênio? Tudo isso vai influenciar. A umidade também. O pH do meio de cultura. Tem meio de cultura que é líquido, semissólido, que eles têm ali uma substância que mantém o pH, para que a bactéria encontre um pH adequado. Lembrando que tem muitas bactérias que são acidófilas, que adoram pH ácido. Exemplo aí, a Helicobacter pylori, que se multiplica no estômago. Tem bactérias que adoram pH neutro, são chamadas de neutrófilas. E tem bactérias que crescem em meio alcalino, né? As alcalinófilas. O meio de cultura está estéril, porque se ele não estiver estéril, você vai acrescentar uma bactéria, mas ele já está com outra bactéria lá, e pode gerar confusão. Então, é importante, sempre após preparar o meio de cultura, fazer a esterilização, tá? Colocar no autoclave. Como são classificados os meios de cultura? Eles são classificados de acordo, primeiro, com o seu estado físico, né? De acordo com o estado físico, o meio de cultura é classificado como sólidos, então existem meios sólidos, como aquelas de placa de Petri. Os semissólidos, que é uma gelatina mais molinha, e os líquidos, que não tem estado gelatinoso. Eles podem ser classificados também de acordo com a sua procedência, como meios naturais, que são produzidos à base de extratos vegetais e animais, como, por exemplo, aí o meio Lousten-Jensen, que é utilizado para cultivo de Mycobacterium tuberculose. É feito com ovo estéril e batata triturada. O caldo BHI também, ó, BHI significa Brain Heart Infusion. Significa que aquele caldo ele é feito com coração e cérebro de carneiro triturado. Tá? Professor, que é um geralmente o laboratório já compra tudo feitinho, né? Já para não Ou então o pó, eles compram ou pode comprar já feito, que às vezes não é tão vantajoso, é melhor comprar o pó e você fazer no laboratório. Você compra o pó, você vai acrescentar água, vai ferver, vira uma gelatina e você vai colocar nas placas de Petri e deixar esfriar. Entendi. Às vezes é mais vantajoso fazer, sai mais barato. Tá bom? É o que a gente vai fazer em laboratório, a gente vai fazer meio de cultura. Já fizeram?
Já prepararam o meio de cultura? Já, professor. Já, mas nós nem lembra direito como é. A gente fez isso no estágio 1. Tá, a gente vai fazer de novo. Fazer gelatina de bactéria lá. E também esses meios de cultura são classificados de acordo com a composição. Como simples, né, quando eles são feitos com 2 componentes ou mais. E existem os especiais, que tem ali substâncias específicas para o crescimento de uma determinada bactéria. Às vezes existe ali um aminoácido que aquela bactéria precisa para crescer, e as outras não crescem na presença dessa substância. E também existem a classificação dos meios de cultura de acordo com a finalidade, né? Para identificação, para enriquecimento, para isolamento, para diferenciação, para transporte, para armazenamento. Então, existem aí 9 subdivisões de acordo com a finalidade, que nós vamos falar adiante. Então, de acordo com o estado físico, nós temos aí os sólidos, nós temos, por exemplo, aí o H-sangue e o H-chocolate. Os semissólidos, um mucal do... Oh, meu Deus. Meio citrato, se eu não me engano. E os líquidos, como o líquido de transporte. O selenito, por exemplo. De acordo com o estado físico, os meios sólidos, ele tem uma adição de substância solidificante, geralmente é água ou sílica, e gera uma superfície endurecida. E aí permite que as colônias se formem na superfície. E é utilizado para distinguir a morfologia dos micro-organismos, né? Como que essas colônias se formam, qual o formato. Ela é utilizada também para isolar colônias e conservar colônias. Outro tipo de meio de cultura, de acordo com o estado físico, são os semissólidos. Então, lembra, os sólidos eles têm uma adição de substância solidificante, entre 1% e 2%. O semissólido também tem adição de substância solidificante, só que em menor quantidade. Então, é como se fosse uma gelatina mole. Então, é utilizado para fazer estudo de mobilidade, né? Você faz ali uma inoculação no meio do meio semissólido. Se a bactéria crescer só naquele lugar que você fez como é o nome? Como é, meu Deus? Que você introduziu a alça, né? Tem um nomezinho específico, eu esqueci. Se a bactéria crescer só ali, ela é uma bactéria imóvel. Mas se ela se espalhar pelo gel e turvar o gel todinho, o meio, ela é uma bactéria móvel, porque ela tem ali cílios e flagelos para poder nadar por esse meio semissólido. Professor, como é que Também... a gente sabe? Como é que a gente sabe? Porque tem vários tipos de cultura, né? Tem o Macon, que tem o H-sangue. Qual Isso a aí, gente sabe isso aí que todos são cresce? sólidos. Não, tipo assim, qual que a gente sabe que a bactéria vai crescer? Porque tem uns que não cresce, dependendo da amostra. Primeiro você utiliza o H-sangue, que o H-sangue cresce quase tudo. Tá? E depois você pode, depois da coloração de grã, aí você pode utilizar um McConkey. O McConkey só cresce grã negativo. Por quê? Porque o McConkey tem cristal violeta. O que o cristal violeta faz na bactéria gram positiva? Ele se impregna na parede e impede o crescimento da bactéria. A bactéria morre. Aquele cristal violeta utilizado lá na coloração de grã, que impregna na gram positiva, ele tem no meio McConkey e impede as bactérias gram positivas de se multiplicarem ali. Aí só cresce gram negativo. Porque o cristal violeta não penetra profundamente na gram negativa. Entendeu? Entendi. Ótimo. Então, aqueles frascos de testes bioquímicos, né? Para enterococos, a gente vai falar mais à frente, então são todos semissólidos. De acordo com o estado físico ainda, os meios líquidos ou caldos, eles não têm agente solidificante, os nutrientes estão dissolvidos em solução aquosa, e aí, nesse caso, não vai gerar colônia. A bactéria vai ficar ali em suspensão. Não há formação de colônias, como no caso dos meios sólidos.
eles são muito utilizados para aumentar o número de micro-organismos. Você pegou uma amostra, a amostra é muito pequena, você quer proliferar aquele micro-organismo para melhorar a identificação, coloca ele no meio líquido, num caldo BHI, por exemplo, aí ele vai crescer adoidado. E também existem algumas provas bioquímicas que são feitas em meio líquido. Então, quais são os agentes solidificantes utilizados em meios sólidos e semissólidos? Um deles é o agar. O agar é um polissacarídeo de galactose que é extraído de alga marinha, que é utilizado para fazer balas também, né? Você compra até agar em locais de confeitaria. Você vai no cantinho doce, você compra lá um potinho com agar. E aí você coloca com água quente e gera uma gelatina. É utilizado para fazer aquelas coberturas vitrificadas de bolo. E ele também é utilizado na biologia molecular, né? O gel para fazer eletroforese é feito de agar. Também pode ser feita com gelatina, né? Extraído ali da cartilagem dos mamíferos. Quem nunca comeu um mocotó, né? O mocotó, aqui em São Luís, chama-se mocotó todo miúdo do boi. No interior, a gente chama isso de panelada. O mocotó é só a canela do boi cozida, que tem aquela gelatina ali, aqueles tendões cozidos que tem a gelatina. Então, a gelatina que a gente faz industrializada, que a gente coloca ali flavorizantes, morango, gosto de uva, ela é feita da proteína do tendão do boi. Então, aquele boi que é sacrificado no frigorífico, aqueles pés do boi são utilizados para fazer gelatina. Eles são vendidos para a indústria de produção de gelatina. Então, eles são cozidos, depois são desidratados e fazem um pó daquela proteína. E também existe a sílica gel, que é o componente ali da areia, que também é uma substância inorgânica, inerte e inatacável, então ela não vai fazer mal aos micro-organismos. E elas não são atacadas pelas enzimas microbianas. Outro tipo de meio de cultura, né, é de acordo com a procedência, outro tipo de classificação. Podem ser classificados como naturais, como, por exemplo, o Lohstein-Jensen, que é o que serve para cultivar bactérias do gênero Mycobacterium. Ele é feito de pedaços de batata e ovo. E existem os artificiais, então, como, por exemplo, o caldo tetrationato. Então, os naturais, eles têm uma composição química definida, ou não tem composição química definida, porque esses compostos, essas matérias-primas, eles variam muito de composição. Por exemplo, o ovo. Às vezes você compra um ovo no supermercado, ele tem uma gema grandona. Às vezes você compra outro, tem a gema pequena. Tem um que tem a gema muito escura, tem um que tem a gema muito clara. Então, essa variabilidade de composição gera também uma variabilidade no meio que é produzida a partir dessas matérias. Extratos vegetais. Tem vegetal que está com uma concentração maior de uma substância, porque ele está mais verde ou está mais maduro. Isso também gera uma variabilidade na composição. Então, eles são usados para micro-organismos menos exigentes na nutrição. No caso aí do micobactério. Exemplo aí, nós temos o meio Lohstein-Jensen, que é usado para o Mycobacterium tuberculosis. E ele contém sais, ovos e pedaços de batata. Já os artificiais, eles têm uma composição química definida, porque eles são preparados em laboratório com quantidades específicas de um determinado componente. E aí eles são usados para micro-organismos mais exigentes, né? São os VIPs, micro-organismos que são muito exigentes. Por exemplo, o caldo tetrationato, que é utilizado para identificar a bactéria Salmonella. Ele contém apenas iodo e iodeto de potássio e água, numa concentração específica. Outro tipo de classificação de meio de cultura é de acordo com a composição. Se são simples, como por exemplo o agar-sangue, que é feito de sangue de carneiro, ou especiais, como a triptosa sulfito-cicloserina.
Então, os que são simples ou básicos, eles permitem um crescimento bacteriano sem satisfazer exigências especiais, como, por exemplo, alguns caldos e o H simples, né? Já os meios especiais ou complexos, eles têm substâncias específicas para satisfazer a necessidade de alguns micro-organismos mais seletivos, como, por exemplo, o meio BHI, que contém cérebro e coração, além de sangue, a parte líquida do sangue, né, o soro, e fragmento de fígado. Tá? É quase um sarapatel aí de boi. Também o meio Charrid Ferguson perfringens, ou SFP, e também o meio triptose sulfito cicloserina, ou TSC, que são utilizados para o crescimento de Clostridium perfringens. De acordo com o objetivo, os meios de cultura podem ser utilizados para contagem, como, por exemplo, o H. Bird Parker, né, que é utilizado para fazer a contagem lá naquela lupinha. Para estocar, você quer guardar esse micro-organismo para usar ele para um estudo, né, para uma aula prática. Você vai utilizar, por exemplo, no caso aí de fungos, né, H. saborô. E meio de cultura para triagem, o agar tríplice açúcar e ferro. Então, esse meio de cultura, de acordo com o comportamento da bactéria, você pode selecionar e excluir algumas hipóteses, né? E confirmar outras hipóteses. Então, quando a amostra chega no laboratório, se você utilizar o H tríplice açúcar e ferro, de acordo com a expressão da bactéria nesse meio, você pode excluir algumas hipóteses. Então, de acordo com o objetivo de contagem, estocagem e triagem, nós temos meio de contagem, que serve para determinar a quantidade de bactérias num determinado meio, como o agar de contagem em placas, ou H. Bird Parker. Os meios de estocagem, que servem para conservar os micro-organismos, como o H. saborô. E os meios de triagem, que caracterizam e identificam algumas propriedades do micro-organismo, como o agar tríplice açúcar e ferro. Ainda de acordo com o objetivo, os meios de cultura podem ser chamados também de meios para identificação, como o H-citrato, e meios de pré-enriquecimento, como o agar peptonada. Meios de identificação, eles são utilizados para provas bioquímicas e fisiológicas. As bactérias, elas vão, por exemplo, fermentar lactose, fermentar glicose, fermentar sacarose, vão produzir sulfeto de hidrogênio, vão produzir precipitado de ferro, que fica escuro, vão acidificar o meio. Tudo isso, essas alterações do meio, geram ali evidências que nos ajudam a identificar o micro-organismo. Exemplo, o H-citrato e o caldo nitrato. Meios de pré-enriquecimento. Eles são utilizados para análise de material desidratado e recuperação de organismos danificados ou antes da inoculação. Então, chegou um material para o laboratório, mas esse material está muito desidratado. Tem pouca bactéria ali viável. Você pode pegar esse material e adicionar um meio de enriquecimento, para que aquelas poucas bactérias que estão ali se multipliquem e se transformem em muitas. Ou então a amostra veio muito desidratada, ou então você esqueceu o meio de cultura na geladeira, na estufa, e aí era para ser utilizado 2 dias depois, você foi lembrar com 1 semana, e aí tem muita bactéria morta, você quer recuperar aqueles micro-organismos, você utiliza um meio de pré-enriquecimento. Então, professor, Oi. esse meio de crescimento é o H nutriente? Sim. O BHI também é meio de enriquecimento. Exemplo aí de pré-enriquecimento, nós temos aí o caldo lactosado e a água peptonada. Mas tem outros, tá? Ó, exemplo de provas bioquímicas aí, ó.
colônias lactose positivo e oxidase negativo. Então, aqui, ó, Escherichia coli, ela produz gases, que está cheio de bolinhas aqui. Ela gerou aqui uma modificação no meio. Então, essas modificações aqui, ó, por exemplo, o azul na ponta indica que ela não fermentou sacarose. Se o ápice está amarelo, indica que ela fermenta sacarose. Se ela ficou no meio, ficou amarelo e cheio de bolha, quer dizer que ela fermenta a glicose e produz gás. Se no meio ficou escuro e cheio de gás, quer dizer que ela fermenta a glicose e produz H2S, né? Sulfeto de hidrogênio. Se ficou azul, ela é urease positivo. Se ficou roxo, ela é lisina positiva e se ele turvou, né? Só a região do inóculo, ó, só a região do furo, ela não tem movimento. Mas se ela se espalhou, ela tem movimento. Ela tem flagelos, cílios. Então, nós temos vários métodos de identificação. E aí eu até falei do aplicativo. Difícil. Meu irmão, é difícil mesmo. Isso é mais na prática que tu vai aprender. Mas toda vez que tu vai usar... Professor, essas provas bioquímicas aí, ó. Isso é chato demais, quero estudar. Mas sempre tu vai olhar o tubo e vai comparar com o gabarito aí. Entendeu? Tu vai comparar com esse gabarito que tem aqui, ó. Essa legendazinha aqui, ó. Todas as provas bioquímicas, o fabricante tem um gabaritinho para disponibilizar para vocês. Tá? Aí eu falei do aplicativo. Estamos terminando. E aí, outro meio de cultura de acordo com a identificação, nós temos aí de enriquecimento, como o caldo tioglicolato. Os meios diferenciais, que as bactérias vão se comportar de forma diferente, como H-sangue, né? Como, por exemplo, H-sangue, algumas bactérias geram hemólise, da hemácia, né? Aí tem hemólise beta hemolítico, alfa hemolítico, gama hemolítico. E os meios seletivos? O H-sangue é para quê? Eu não estou lembrado dele. H-sangue, ele cresce praticamente tudo. O sangue, ele é um meio muito bom para crescer micro-organismos, por isso que as bactérias geram sepse. E aí se utiliza sangue de carneiro. Não, para bactéria, é para as hemolíticas, é? Não, ela cresce porque o sangue ele é muito nutritivo. O sangue tem muita proteína, tem sais minerais, tem açúcar, tem tudo ali que ela precisa. Então, praticamente tudo cresce em H-sangue. E aí, esse H-sangue, além dele ser não seletivo, ele diferencia algumas bactérias, porque algumas bactérias em H-sangue geram hemólise. E aí você pode dividir as bactérias em alfa-hemolítica, beta-hemolítica, gama-hemolítica. Entendeu? Sim, professor. Entendeu mesmo? Professor, Entendi. Diga, Arenildes. e com sangue humano, porque uma vez eu estava fazendo estágio separado com eles. No estágio 1 a gente fez com sangue humano, só que quebraram a nossa placa lá uma outra vez e a gente não viu que cresceu. Com sangue humano cresce o quê? A mesma Cresce, sangue de carneiro? mesma coisa de sangue de carneiro. Cresce a mesma coisa. É sangue. Entendeu? Sangue pode ser com sangue bovino, pode ser com sangue de coelho, tá? Sangue de carneiro deve ter, não sei te explicar o porquê que o sangue de carneiro é melhor, mas os fabricantes utilizam mais sangue de carneiro. Agora, por quê? Professor, se eu não me engano, o sangue de carneiro, na verdade, ele é limpo, né? Para ser, tipo que ele é estéreo. Para ser usado Mas na justamente por verdade, isso. Davi, todo sangue é estéreo. Todo sangue é estéreo. É um material estéreo. Não, mas nesse caso aí eu vi parece que foi a professora André explicando sobre isso. Ele é um tratado mais específico para fazer isso aí. Diferente do sangue humano, como a Anne estava falando. Alguma coisa assim, não estou lembrado. Pois é, também não estou lembrado, mas tem alguma coisa. Acho que tem mais rico em alguns nutrientes, enfim. Mas todo sangue é estéreo.
né, ele só se contamina depois que sai, mas dentro a não ser que a pessoa tenha sepse, né? Aí se tem sepse, aí tem bactéria na corrente sanguínea. Não é sério, acho que é limpo, parece que ele é limpo, alguma coisa assim, purificado. Tipo assim. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Talvez melhore ali a visualização das colônias, não sei. Tem que ter algum motivo. E também tem água verde brilhante, né? Algumas bactérias, elas não crescem no meio água verde brilhante, e as que crescem, elas manifestam cores diferentes. Então, de acordo com o objetivo, o meio enriquecido proporciona nutrientes ao crescimento de micro-organismos e inibem também a presença de outros competidores, como, por exemplo, o caldo tetrationato e o selenitocistino, que gera ali um ambiente adequado para a salmonela e impede o crescimento dos demais. E o caldo tioglicolato, que induz o crescimento só de Clostridium perfringens. Os meios diferenciais, eles permitem estabelecer diferenças entre micro-organismos parecidos e facilita a identificação da bactéria, quando algumas bactérias crescem juntas. Por exemplo, o H-sangue, ele contém células vermelhas do sangue e é muito utilizada pelos microbiologistas para a identificação de espécies bacterianas capazes de destruir células sanguíneas, causando hemólise falsa, chamada de alfa-hemólise, ou hemólise incompleta, também chamada de alfa-hemólise, hemólise completa, chamada de beta-hemólise, e falsa hemólise, também chamada de gama-hemólise. E o meio seletivo possui substâncias que inibem o desenvolvimento de um determinado grupo e favorece o crescimento de outras espécies. Exemplo aí, meios que contêm sais biliares, que ajudam no crescimento de bactérias como Salmonella e Shigella. E o meio verde brilhante, que isola e seleciona micro-organismos como Salmonella. E por último, como que é feito o preparo do meio de cultura? É simples, né? Vem uma receitazinha no meio de cultura. Então, basicamente, os meios de cultura, quais são os passos? Você vai pesar o pó na balança. Lá na bula tem dizendo quantos gramas de pó você vai utilizar e quantas ml de água destilada vocês vão utilizar. Depois vocês vão diluir esse pó em água. Vão medir o pH. Geralmente essa água ela é tamponada, ela tem sais de fosfato ali para manter o pH adequado. Depois que o pH está ajustado, você vai aquecer. Você vai diluir essa gelatina, você vai induzir a gelatinificação do meio. Depois de aquecer, você vai então distribuir esse meio nos tubos de ensaio e levar para autoclavar, para esterilizar. E depois está pronto para o uso. Depois de seco, né, de frio, está pronto para ser utilizado. Certo? Tranquilo? E aí eu recomendo aí alguns livros de microbiologia para quem quer se aprofundar no assunto. Esse livro aqui é excelente. Eu acho que até mandei para vocês. Diagnóstico Microbiológico de Kahneman. Ele tem mais de 2.000 páginas. Ele é muito bom. Outro que eu indico muito, que ele tem muitos esqueminhas legais, é o de Tortora. Muito bom. Ele tem esqueminha legal não só para microbiologia, para bactérias, mas para vírus e fungos. E também imunologia. Ele é um livro bem legal. Eu acho que eu vou me especializar nessa área aí, ó. Micro. Uhum. Tem Claro que eu tenho especialização em afinidade. microbiologia aqui. Tem especialização em microbiologia aqui. Aqui em São Luís. Muito Eu boa. gosto também dessa área. Oi? Tô gostando também dessa área. Eu também tenho vontade de fazer de micro. Pode Papai citar me aí, chama de você doutor todo Bactéria mundo, já. essa área já é minha. Hã? Papai já me chama de doutor Bactéria. E é isso, pessoal. Igual lá no estágio, eu quero ficar só no setor da micro toda semana.